Oi! Vamos esperar o pessoal entrar para nossa live de segunda-feira, que vocês já conhecem. Olá, olá! Gente, nossa live de hoje vai ser sobre vegetais. A gente vai dar umas dicas de como vocês podem adicionar mais vegetais no dia a dia de vocês, nas refeições. A nossa receita de hoje dá para vocês usarem para lanche também, então vai ser bem versátil. Vou esperar uma galera entrar pra gente começar o nosso bate-papo. Vou mandar aqui uns aviãozinhos para algumas pessoas. Assim a gente já garante uma audiência. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui pra minha galera. Tô enviando agora uns convites. Quem já tá por aqui já manda também para uma galera pra gente encher essa live e todo mundo saber como ser mais saudável. Boa noite. Boa noite. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Todo mundo que tá aqui, ó, já clica no aviãozinho, já manda pra uma galera pra que a gente tenha bastante gente na live e muito mais pessoas possam se tornar mais saudável, assim, caminhando de passinho em passinho, primeiro hoje, aprendendo a ter mais vegetais na sua alimentação. Também quem tiver perguntas a respeito disso ou ao longo da live, eu peço a gentileza de que clique então na interrogaçãozinha que está aí do lado do campo de comentário, porque daí quando a gente desativa os comentários para poder a live correr bem, você consegue ter então as perguntas arquivadinhas ali, e aí no momento de perguntas a gente libera então essas perguntas que foram feitas. Então cliquem aí na interrogação pra gente saber que vocês estão interessados em fazer perguntas e poder responder também as perguntas de vocês, tá bom? Deixa eu acenar pra todo mundo já chegando por aqui. Vamos convidar uma galera. Vou esperar a Marina não, toda hora eu quero chamar a Marcela de Marina, gente. Vamos esperar a Marcela chegar. A Marina é a irmã da Marcela. Ela já tá aqui? Eu não vi ela aqui. Vamos ver aqui, vamos ver se Marcela já está aqui. Já convidei a Marcela. Aê! Amiga, você viu que eu só quero te chamar de Marina, né? Eu respondo como Maria. Já acostumou, né? A vida inteira você deve ter ouvido, né? A Marcela ouvindo chamar Marina e Marina ouvindo chamar Marcela, trocando. Igual lá em casa. Lá em casa tudo com T, aí até chegar no nome de uma já chamou todo mundo pra poder chamar, que quer chamar, sabe? Igual. Tá bom, amiga? Tudo certo. Tudo bem. Mas lá em casa são 5, né? Aí na sua casa são só 2. A pessoa ainda confunde. Aí. Temos o problema, não é mesmo? Aqui é mais fácil. Aí tá mais fácil. Gente, pra dar uma introdução aqui para quem não conhece a Marcela ainda, a Marcela é nutricionista. Nós formamos juntas lá no CEUB. Já tem um tempo, coisa pouca, assim, mais na base de uns 10 anos aí. 10, 11 anos. 10, 12 anos. Coisa pouca, foi ontem. E aí, pessoal, esse ano quando começou a pandemia, eu decidi criar um programa de atendimentos, que é o programa Alimentação Saudável na Prática, e convidei a Marcela para me ajudar nessa empreitada. Então ela fica com a parte clínica e eu fico com a parte da mão na massa, que é dar aula para os pacientes. Olha que beleza. Se não é uma divisão justa. Eu acho justíssima. Justíssima, não é? A Marcela está fazendo pós-graduação em nutrição clínica funcional e eu também sou formada em gastronomia. Então a gente vai fazer, uma mistura perfeita hoje do nosso bate-papo aqui, justamente para a gente falar para vocês o quão é importante a gente melhorar a forma como a gente consome os vegetais e a quantidade que a gente come. O ideal, gente, assim, num momento lindo da nossa vida, seria a gente comer pelo menos 5 porções de vegetais por dia. Isso inclui também as frutas e tal.
mas seria o ideal. Nem todo mundo consegue, porque no final das contas a gente, né, fica no dia a dia corrido, às vezes no café da manhã não consegue comer uma fruta, aí pula o lanche da manhã, na hora do almoço não consegue comer todos os vegetais que deveria, e por aí vai. E daí a gente pensou em algumas dicas, né, Mar, de como a gente poderia ensinar vocês nesse passo a passo. Então hoje a gente vai ter um bate-papo de início e depois a gente vai começar a fazer a receita. A receita de hoje é uma bolinha de frango. Essa bolinha de frango a gente vai usar espinafre, mas a gente também vai dar dicas de como vocês podem acrescentar outras coisas para assim ainda aumentar mais a quantidade de vegetais, tá? E a gente vai fazer de acompanhamento para essas bolinhas uns vegetais em palito assados. Também dá pra gente diversificar e vocês usarem o que vocês gostam mais. E aí a gente vai trocando. Aqui é a conversa de comadre, sabe? A gente vai batendo papo, trocando receita, né, Má? É, desse A jeito. gente, a Má, ela é monossilábica mesmo, tá? Vocês não ligam, não. Vocês não ligam, não, que eu tô aqui, ela vai pegar no tranco, eu tenho certeza. No final da 10ª live, ela já tá tagarelando, falando tudo. É promessa, né, Mar? Oremos. Dedos cruzados. Então, pessoal, uma das coisas que a gente pontuou das nossas ideias, né, das nossas dicas, é que o quão é importante essa programação de você fazer os vegetais começar antes mesmo de você ter esses vegetais em casa. Então, na hora que você for partir para o mercado, você já tem que pensar ali mais ou menos nas coisas que a família gosta de comer, ou usar um pouquinho, comprar um ou outro que as pessoas não têm costume de comer na sua casa, para poder diversificar, né? Ou seja, sair da mesmice, sair do que você já tem costume de comer. Então é importantíssimo já pensar nisso antes de ir ao mercado. Lógico que a gente tem sazonalidade, tem coisas que não estão na época, mas quanto mais variedade você conseguir para isso, é melhor. E uma das dicas que a Má pontuou, que foi bem legal, é a gente já ter as coisas higienizadas, né, Má? Conta aí para o pessoal. Isso. Além de você já comprar o que você vai usar na semana, para não ter perigo de deixar estragar na geladeira ou deixar passar, você já chega, já lava tudo, principalmente nessa época de quarentena, né? Já chega as coisas direto pro papia, Agora você não tem lava. escapatória, né? A gente está sem, não tem mais como escapar da higienização. Todo mundo tem que fazer esse processo. Então aí já fica tudo pronto dentro da geladeira ali, né? Limpinho, lavadinho. Já Fica guarda muito mais tudo fácil. prontinho, já fica pronto para o uso. E se Pronto quiser para o também uso. congelar, já facilita mais, porque você já guarda porcionado a quantidade certinha, que vai descongelar ali para aquela hora e que não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente vai usar hoje um vegetal verde, né? Que é o espinafre, que a gente faria um processo chamado branqueamento nele. Como eu tinha muito pouco espinafre, eu já deixei o meu branqueado, não vou conseguir mostrar esse processo para vocês. Mas é um dos processos que a gente usa para conseguir congelar os vegetais sem ter perda nutricional e também não ter tanta perda, na verdade, de textura. Perder textura a gente vai acabar perdendo inevitavelmente, mas isso ajuda muito. Então, o que consiste o branqueamento? Você leva em água fervente. Eu sempre falo para os meus alunos que quando a gente vai levar vegetais verdes para ferver, o ideal é que a gente conte 30 a 1 minuto só em água fervente. Não pode ser muito tempo, porque senão ele amolece, e aí esse amolecimento, na hora que a gente leva para o freezer, significa que ele absorveu água demais, né, nesse amolecimento, e na hora que leva para o freezer, forma tanto cristal de gelo que daí a gente tem um vegetal que depois de descongelado ele fica mole, tá? Mas é um processo bem tranquilo. Lógico que a gente está falando de espinafre é uma folha, e aí não tem jeito, mole mesmo ela vai ficar. Mas aí na hora que a gente for fazer a receita, tem um truque que eu vou ensinar para vocês, pra gente ter um espinafre bom na hora da gente descongelar. Beleza? Beleza. Então tá. Tem mais outra opção. Uma opção de salada, que você pode deixar montada na semana, salada de pote. Você Exatamente. pode fazer da Eu vendi salada no pote um tempão. Então, assim, você pega aqueles potes de palmito, sabe? Grandões. E aquilo ali você pode ter uma quantidade estocado. Lá no Ceasa vende também. Dá para você comprar em quantidade. E daí você compra ali 7, né? Digamos que você vai fazer salada para a semana inteira. E o ideal é que a gente tenha uma ideia de a parte mais molhadinha da receita, né, daquele preparo, não encoste nas folhas.
porque se encostar a folha vai murchar. Então, como que a gente fazia quando a gente vendia? A gente colocava o molho no fundo. Então, eu não tenho nem um pote aqui para... Deixa eu ver se eu acho um pote aqui para mostrar. Eu sou a rainha dos potes. Ah, não vou ter nenhum aqui que não tenha rótulo. Todos estão com rótulo. Mas enfim, pega um pote de vidro, né? Aí a parte de baixo do pote de vidro você vai colocar então a parte do molho. Seria um azeite, seria um... O que, Júnior? Seria um azeite, ou então seria ali o molho mesmo, tá? Tem um aí, Mar? Tem não. Tá olhando o forno? Tá tudo com rótulo também. O meu tá tudo com rótulo. Aí, depois você vai colocar as coisas que são os complementos da sua salada. Normalmente a gente tem folhas, mas a gente tem outras coisas. Tipo, vou colocar castanha, vou colocar tomate, vou colocar pepino, vou colocar cenoura ralada. Então, ele viria nessa camada que a gente tem, então, em cima do molho. E depois vem as folhas. Agora, quem quiser saber certinho como faz, é só rolar meu feed, que lá nos primórdios do tempo tem aí contando como que faz molho e tal. Tem várias dicas. E como todo mundo que participa da live já deve estar sabendo, mas é sempre bom reforçar, as receitas da live sempre ficam disponíveis para vocês no nosso clube de membros. Então, você vai no site da NutriChef, que é o nutrichefionline.com.br, se cadastra como membro e lá você consegue baixar todos os e-books, tá? Inclusive o e-book da aula de hoje, da aula live, né? Da live de hoje. Beleza? O que mais, amiga? Diversificar os vegetais. A forma de fazer. Você pode fazer refogado, você pode fazer assado, você pode misturar em algum sanduíche, alguma sopa. Existe uma cultura, né, de que a melhor forma de preparar vegetais é a vapor. E aí você prepara sempre aqueles mesmos vegetais, sempre no vapor, e aí você, cara, tem hora que você olha para aquilo, você não aguenta mais comer. Porque não dá pra gente comer sempre a mesma coisa, fica sem graça, né? Mas a gente tem tantas opções, a gente pode fazer refogado, a gente pode fazer grelhado, pode fazer assado, pode fazer purê, pode fazer o tal do a vapor, não tem problema. Se gosta a vapor, faz a vapor. Mas bota não só isso. No vapor também, já. Isso. E dá pra gente fazer coisas muito saborosas também. Dá pra gente fazer molhos diversificados, que daí vão deixar esse vegetal mais saboroso. A gente vai querer ousar mais, misturar mais. E tentar sempre colocar mais de uma opção. Normalmente a pessoa faz ou cenoura, ou abobrinha, ou brócolis, né? Não, vamos colocar, que tal a gente colocar tudo? Eu não gosto, mas nunca nem experimentou para saber se gosta, se não gosta. Exatamente. E ainda tem alguns vegetais que a gente pode aproveitar a casca deles. A abóbora moranga, ela assada com casca, fica uma delícia. Fica ótima, exatamente. A abóbora moranga com casca fica muito bom. Muita gente come também a berinjela com casca, né? Não descasca para comer. Eu vi alguém me falando que para comer pepino tem que tirar a casca. Não, gente, tem que ser com casca. Inclusive é com a casca que ele se torna mais digerível, porque na casca a gente vai ter enzimas que permitem que a gente faça a digestão dele de maneira mais facilitada. Então, quem come pepino e fica lembrando dele muito tempo, provavelmente é porque come sem casca. Não é? Marcela, você tá travando pra mim. Agora eu não sei se sou eu que tô travando ou se é você. É ela mesmo. É ela? É. Vamos ver se a Mar volta. Gente, enquanto a Marcela tá tentando arrumar lá, eu vou falar o seguinte para vocês. Nós temos 23 pessoas agora. Se cada um clicar no aviãozinho e mandar esse convite, a gente vai para 50, hein? Tem 26 agora. Então, dá pra gente aumentar bastante. Você tá no Wi-Fi, Mar, ou você tá no 3G? Tô no Wi-Fi. Pede para alguém abrir as portas aí para poder chegar em você mais perto. O Wi-Fi é assim, quanto mais parede tem, mais difícil chega o sinal. Mas então, gente, o que a Marcela estava comentando
sobre a gente diversificar também os vegetais. Os vegetais que a gente come, não precisa comer um ou outro, né? Tentar ali colocar mais de uma opção, então, nesse preparo. Se vai fazer no vapor, faz mais de um vegetal, não precisa ser um só, né? Vamos ver aí se ela volta. Gente, ao vivo é assim, né? Tem hora que trava. Voltou, Mara, Voltou? você está aqui. Não está mais. Voltou ou não está? Voltou ou não voltou? Voltou ou não voltou? Acho que voltou. Ó, Voltou? uma pessoa comentou aqui da batata doce. É um vegetal, sim, lógico, mas ela é um vegetal que a gente chama de amiláceo, que ele tem muito mais amido do que fibra, do que outras coisas. Então, o ideal seria você escolher entre a batata e o arroz, por exemplo. Não ter duas fontes, então, de carboidrato simples no prato, tá? Então, tentar dar essa variada. Porque, por exemplo, se a gente for pensar na nossa alimentação normal, tirando a salada, né? Vamos pensar arroz, feijão, a proteína animal e o vegetal que a gente vai colocar extra ali, ou refogado, ou assado e tal. Se esse vegetal for a batata, então a gente tem um prato que ele não tem o que a gente teria de necessidade em termos de fibra, de vitaminas e minerais. Porque a gente tem uma concentração muito maior nesses vegetais, né? Que a gente fala que não são os amiláceos, que seriam os carboidratos complexos, né? Então seria abobrinha, beterraba, cenoura, abóbora, chuchu, né? Que Mas daí a ela gente é teria uma uma que a quantidade. gente pode fazer com a casca também. Higienizando Isso, e direitinho, fica pode ótimo. ser passada com a casca. Exatamente. O seu tio quer saber se você vai preparar semanalmente para ele as receitas de hoje. Ai, passa o endereço de novo. O endereço do site é www.nutrichefonline.com.br. A gente está hoje na 14ª, não, mentira, no 14º e-book, e dentre esses e-books, todas as lives que tinham receitas estão lá também. Então, lá, gente, também a gente tem um e-book maravilhoso de receitas de salada e molhos. Então, quem já quiser começar aí a fazer receitas, diversificar a modo de fazer essas receitas de salada, já pode baixar o e-book E super. quem fizer, volta e marca a gente. Pra gente ver que estão gostando das receitas. Isso, exatamente. Baixa, se fizer a receita, tem que marcar nós, que nós quer saber, entendeu? Que nós é curiosa, nós quer saber e é assim mesmo. Gente, outra coisa que é legal a gente falar, e muitas vezes isso eu já vi, eu dou muita aula em casa de paciente e nos clientes, né, de um modo geral, eu sempre vou dar aula na casa deles. E é muito comum a gente ver desperdício, né? Às vezes é uma couve-flor que compraram no intuito de fazer, não sabiam como preparar e aí acabou estragando. E isso acontece por falta de planejamento. Pronto, é isso, não tem outra história. Porque é muito mais fácil a gente fazer aquilo que a gente sempre tem costume de fazer. Isso né? Não tem como. Não é à toa que a gente faz arroz e feijão sempre do mesmo jeito, porque é muito mais simples a gente fazer do jeito que a gente sabe. Mas é super possível a gente inovar, sendo que se a gente se programar, se a gente se planejar. Então, vocês vão aprender a receita de hoje, mas vocês só vão conseguir colocar em prática se vocês se programarem, se vocês, né, se organizarem. Então, para isso também tem e-book lá, gratuito, tá? Para se inscrever é gratuito e para baixar os e-books também. Então, esse conteúdo lá gratuito, a gente tem uma parte só de planejamento, que tem um planner para vocês planejarem as refeições de vocês, tem o passo a passo de como vocês vão fazer isso, tá? Então, é super importante, porque a partir do planejamento, ou seja, como que o planejamento acontece? Você vê o que tem na geladeira, faz sua lista de compras, fez a lista de compras, mas tudo isso baseado no que você queria fazer de preparo, né? Então, já programar um cardápio para a semana e tal, que parece muito complexo, mas ajuda muito, gente, no dia a dia. Muito mesmo. Porque a ideia, ela foge da nossa cabeça e a gente acaba esquecendo mesmo. E que facilita, né? O dia a dia. Facilita demais. E quer ver uma coisa? Quem tem funcionária em casa, normalmente é assim. Você que fez as compras, não foi ela.
vocês não se organizaram, né? Não tiveram um bate-papo ali entre vocês duas para definir o que vai ser feito. E aí o que foi comprado, às vezes isso não casa com o que ela já tem prática de fazer. E nisso rola o desperdício, né? Então tem sempre que ficar organizando ali o seu cardápio semanal, as suas coisinhas para ficar tudo certo. Agora, Tâmara, não sei fazer cardápio. Olha que beleza. Estamos eu e Marcela aqui não só para atender você como nutricionistas, mas podemos também fazer cardápios para vocês. Porque aqui, se não for para vender nosso peixe, entendeu? Tem que vender. Tem uma pergunta aqui. O que colocar no arroz para ser mais nutritivo? Primeiro, a forma de preparar o arroz, né? Começando por aí, não dá para colocar aquele tanto de óleo que as pessoas colocam, né? Porque senão, de fato, não vai ficar saudável. Mas é super possível você colocar sementes. Eu gosto muito de colocar gergelim, um pouco de gergelim. Não coloca de semente, você nunca vai colocar chia e linhaça, porque elas formam gel no contato com água, vai virar uma melequeira. Mas funciona misturar com quinoa, porque daí você tem uma quantidade maior de fibras. Ou se quiser usar, por exemplo, vegetais, aí pode usar brócolis, que já é super clássico, né? Arroz com brócolis. Pode colocar cenoura ralada. Até o espinafre que a gente pode usar. Espinafre, pode colocar castanhas também, amêndoa, castanha do Pará. Tudo isso vai deixando ele ainda mais saudável. E quando a gente fala assim, vamos colocar castanha e tal, as pessoas falam, nossa, mas é muito gordo. Gente, é tudo gordura boa, que faz bem. Tem proteína ali, vegetal também. Tem fibra, tem muitos minerais, tem muitas vitaminas. Então não existe isso, igual a gente comentou na live passada que a gente fez, né, Marcela? Não existe alimento demonizado, alimento demonizado, né? Quando a gente não, mas pode McDonald's, quando for alimento, aí a gente conversa. Porque não é, né? Não existe, né? Um alimento proibido. Alimento. Não é alimento aquilo ali. Aí o seu tio tá perguntando se pode colocar bastante alho. Pode, alho faz muito bem. Agora, claro, um alho que você picou você mesmo, né? Você não vai comprar aquele alho chechelento, cheio de óleo. Ele pica todo bonitinho o alho. Né? Porque não dá, gente. E outra coisa, não vamos colocar nenhum desses temperos pronto também que compra aí. Esses que eu não vou dizer o nome, mas aqueles que já vem em pozinho, sabe? Melhore o seu arroz, sabe? Melhore o seu arroz. Aí não vai ficar bom, gente. Porque aí... Só lê o rótulo, gente. Só lê o rótulo, vocês vão entender. Se vocês não identificaram como alimento, esquece. Esquece. Diga, Júnior. Não entendi. Tá. O Júnior mandou avisar que já temos 20 minutos que já passamos da live. Então já tá na hora da gente começar as receitas. Não é? O seu tio falou que coloca 3 cabeças de alho. Eita, lelê, hein? É pra quantas pessoas esse? É pra quantas pessoas? Você tá com medo de vampiro? Seu tio tá com medo de vampiro. Mas fica maravilhoso. A Mariana tá perguntando se pode tempero desidratado. Tempero desidratado, que é só aquele tempero tipo um orégano, um alecrim, um alho, né? Tranquilo. O que não dá é aquelas misturinhas que já vêm prontos, aqueles caldos prontos, porque aquilo ali é uma bomba de porcaria, gente. Tá? Certo. Eu vou fazer o seguinte, gente, a gente vai começar a fazer a receita agora, prestem bastante atenção. Eu vou desativar os comentários e daí quem tiver perguntas, usem esse campo aí que tá bem do ladinho do campo de comentários, que é onde tem a interrogação, que aí vocês conseguem fazer pergunta direta, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, desativar comentários. Pronto. E agora a gente vai mostrar os nossos ingredientes. Vou pegar meus ingredientes aqui, Marcela. Senhora. E aí eu queria começar falando sobre o espinafre, né? O meu espinafre eu já branqueei, tá vendo? Ele tá cozido e já tá geladinho, tá? O que acontece?
Vegetais verdes escuros, como é o caso do brócolis, do espinafre, do aspargo, couve, né? Quando a gente precisa preparar ele numa receita, assim, que igual a bolinha que a gente vai fazer, o ideal é a gente fazer esse branqueamento, porque ele vai ficar mais molinho e também vai ficar mais fácil de a gente manter essa cor mesmo depois dele assado. E a gente tem que lembrar que esses vegetais, eles escurecem com muita facilidade. Só ligar meu forno aqui. Então tem que tomar cuidado com isso. O que é o branqueamento? Você vai pegar esses vegetais da porção que você quer, vai colocar na água fervente. Eu coloco mais ou menos 30 segundos só, é bem rapidinho, mas a água tem que estar bem fervente. E aí você escorre e dá o choque térmico em água com gelo. E aí você pode congelar com tranquilidade. A diferença do espinafre, para a gente poder congelar, ou da couve, por exemplo, se você quiser branquear para congelar, é que a gente tem que, antes de congelar, espremer, tá? Porque eles têm muita água e eles ainda retêm a água lá do cozimento. Então, pra gente ter, ó, tá vendo? Sobra bem pouquinho. Aqui tem menos, como eu falei pra vocês, o meu espinafre tava meio ruinzinho e eu não consegui salvar muita coisa. Achei que ele tava bom ainda, que eu guardei pra live da semana passada e acabou que não rolou, né? A live da semana passada. Tava bem cansada, gente, aí não rolou. Tá? Mas é isso, então temos aqui o nosso espinafre. Deixa eu só pegar uma bolinha aqui. E aí eu vou abaixar a tela para mostrar para vocês os nossos ingredientes, tá? Vou mostrar primeiro, Marcelo, os ingredientes da bolinha. A gente faz primeiro a bolinha e depois a gente faz os vegetais, tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos baixar aqui. Ó, o que eu tenho aqui, gente? Tenho peito de frango que eu moí no meu processador, tá? Já tá batidinho. O espinafre que eu já mostrei pra vocês. Temos aqui cebola. Aqui eu tenho cúrcuma. Alho desidratado, tá vendo? Ó, que eu falei que pode usar com tranquilidade, não tem problema. Alho desidratado, não é alho frito, hein, gente? Aqui eu tenho orégano. E aí também pode usar alecrim, tomilho, aí vai do gosto de vocês, o que vocês quiserem usar de tempero, tá? E aí a gente vai usar sal e pimenta também, que eu tenho sal rosa e pimenta do reino branca, mas vocês podem usar o sal e a pimenta que vocês tiverem em casa. E o plus aqui da nossa receita, para dar textura, a gente vai usar uma farinha. Eu tô usando amaranto, a Marcela vai usar farelo de aveia, né, Mar? Farinha de aveia. Farelo de aveia, mas você pode usar a farinha que você tem aí na sua casa. Por que a gente não está usando farinha de trigo? Por dois motivos. Primeiro, que a farinha de trigo aqui no meu trabalho eu não uso, porque o meu público é um público que tem restrições alimentares por conta de alergia e doenças, né, autoimunes, então por isso a gente não vai usar. E também porque a farinha de trigo, ela tem um índice glicêmico muito alto. Então, se a gente quer uma preparação mais saudável, e normalmente as pessoas já consumiram trigo em outros horários do dia, não tem por que a gente colocar trigo aqui de novo, tá? De preferência, a gente colocar uma farinha com índice glicêmico mais baixo. Então, aqui eu estou usando farinha de amaranto, poderia ser o farelo de aveia, como a Má está usando, poderia ser farinha de aveia também. Poderia ser farinha de grão de bico, farinha de quinua, ou seja, farinhas alternativas que tem uma quantidade boa de fibras, tá? Que daí a gente consegue aumentar, então, bem o nosso preparo. Eu só esqueci de pegar um bowl. Vou ter que pegar esse... Não, vou pegar esse gigantesco aqui, porque eu esqueci de pegar um menor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar todos esses ingredientes aqui, tá? Poderia ser no processador direto, até você chegar na consistência, mas o meu eu vou fazer aqui na mão, porque se você não tiver processador, você já compra ela assim, moída, né? A carninha do peito de frango, moído, e aí dá pra fazer tranquilamente. Aí eu vou colocar a cebola primeiro. O seu já tá pronto, né, Má? Tá, as bolinhas estão. Aí vou colocar aqui, ó, o alho.
E questão de tempero, gente, também é muito no gosto de cada um, tá? Então, se você gosta mais ou menos de uma coisa, coloca mais, coloca menos, de acordo com o gosto de vocês. Vou colocar a cúrcuma aqui. Vou já dar uma primeira temperadinha aqui com sal. E com a pimenta também. Vou misturar aqui inicialmente com a colher mesmo. E aqui eu vou adicionando a farinha aos poucos. Nem sempre a quantidade de farinha que a gente coloca na receita para vocês vai ser a quantidade necessária, tá? Às vezes precisa de mais, às vezes precisa de menos. Então sempre fiquem de olho nisso, porque tudo vai depender do quão úmido tiver o peito de frango. Você colocou toda a quantidade, Má, quando você fez, ou precisou de mais? Não, coloquei as 2 colheres só. Foi Aí deu suficiente? certinho. Deu. Beleza. Eles estão usando, já tem 2 perguntas. Gente, podem ir usando aí a parte que tem a interrogaçãozinha, que aí vocês podem ir fazendo as perguntas. Aqui tem um pouco mais da receita, tá? De farinha. Eu coloquei um pouquinho a mais porque eu fiquei com medo de não dar. Ó. Uma vez que a gente fez as bolinhas, não, já fez aqui a massinha, ela tem que estar fácil da gente modelar, tá vendo, ó? Então a gente... Você botou o espinafre? Ai, beleza. Vou. Que bom que você falou. Eu sou dessa mesmo, que esquece as coisas. Acabei de falar do espinafre e já esqueci. Bicha doida. Mas aqui, ó, gente, no lugar do espinafre, o que que pode ser? Cenoura ralada, brócolis, couve-flor. Pode ser, se você gostar muito de abobrinha, pode ser abobrinha, só que a abobrinha ela solta muita água. Aí talvez a quantidade de farinha tenha que aumentar um pouquinho. Aí você vai testando até dar o ponto, tá? Abóbora moranga fica boa também? A abóbora moranga crua, ralada, fica boa. Fica muito, muito boa. Ó. Deixa eu dar uma amassadinha a mais aqui. Dá pra fazer um hambúrguer aqui? Pode fazer hambúrguer, que o Júnior já vai pensando nas gordices. Pode fazer hambúrguer. Mas, ó, ficaria um hambúrguer super saudável. Escolhendo o pão certo e tal. Eu vou colocar na minha assadeira aqui do lado, já já eu mostro pra vocês. Aqui, gente, vocês podem fazer do tamanho que vocês preferirem. Se vocês quiserem fazer um tamanho grande para fazer no formato de salgado, sabe? Para lanche, pode ser. Se vocês quiserem fazer menor para servir ele como uma almôndega de frango, para servir com molho, né? E uma massinha gostosa, pode ser também. Ó, mais uma. Aqui no meu tem menos frango do que a receita pede. Na receita pede 300 gramas. Você fez quantos gramas, amiga? 300. Só que eu fiz bolinhas menores. Depois eu te mostro. Aí deu bastantão, né? Deu 10 bolinhas. É, o meu vai dar menos porque eu tô fazendo não só, tô fazendo grande, como o meu frango era metade só. Ah. É, eu fiz menorzinha, tipo almôndega. Isso. Então, é bom que a gente já mostra a diferença. O legal da gente fazer das pequenininhas também é que acaba tendo menos tempo de forno, né? Porque elas são menores, aí no centro ela vai estar cozida. Vai estar cozida mais rápido. Deixa eu tirar daqui e vou lavar minha mão. Só trazer pra cá. Pra vocês ficarem vendo as almôndeguinhas enquanto eu lavo a mão. Eu acho que tá do tamanho da minha. Parece.
Tá do tamanho da sua, você acha? Parece. Não sei. Prontinho. Se quiser bater o espinafre junto com o frango no processador, pode? Pode. Se vocês quiserem colocar tudo no processador e bater, show de bola. É bom que aí suja só uma vez e daí já sai ali no ponto certo. A diferença é que aí o que acontece? Vocês vão ter que tomar cuidado com o ponto. Batendo muito no processador, pode ser que precise de mais farinha para dar ponto. Porque ele começa a soltar muita água, né? Porque o espinafre vai soltando muita água. Dá para congelar. Eu aconselho congelar, sim, cru mesmo, tá? E aí, depois dele cru, como é que eu gosto de fazer? Eu coloco eles todos num tabuleiro, um do ladinho do outro, congelo, aí tiro e coloco nos saquinhos já porcionado a quantidade que eu quero. Então, se for para lanche, eu fiz maior, aí eu coloco um em cada pacotinho. Daí eu só descongelo aquilo que eu vou, de fato, comer, tá? Eu vou untar aqui a minha assadeira com azeite para não grudar, tá? Você quer mostrar o seu aí, Mar? Já tá pronto? Dá pra ver? Deu. Nossa, ficaram lindos. E aí, como você bateu no processador, ficou bem miudinho, né? Ficou bem pequenininho. Ficou ótimo. Ó, tô colocando aqui, certo? Aí agora eu vou levar no forno. Enquanto ele tá no forno, a gente vai fazer os vegetais. Só que o lance é que meu forno é desse tamaninho. Então eu já deixei os vegetais assados, prontos. E daí eu mostro pra vocês o que já tá pronto, tá? E aí, Marcela, nós temos 4 perguntas aqui. A gente pode responder agora. E daí dá tempo da gente fazer os vegetais, né, Júnior? Quanto tempo a gente ainda tem? Tem bastante. Tem bastante? 8h36. Lembrando, gente, que se por um acaso caiu essa live e a gente não conseguiu terminar a receita, a gente começa uma nova live. Vocês já estão descolados disso, né? A gente tem feito com bastante frequência isso de ter que voltar depois. Vamos ver nossas perguntas aqui. A pergunta da Bruna é se daria para colocar farinha de coco. Dá para colocar farinha de coco, só toma cuidado que a farinha de coco tem um sabor mais adocicado e aí pode ser que você precise acrescentar um pouquinho mais de sal para dar uma equilibrada no sabor, mas funciona super, tá? E outra coisa, a farinha de coco provavelmente você vai precisar menos do que tem na receita, porque como ela é fibra pura, ela vai sugando então a umidade que tem ali na preparação. E daí pode ser que você precise de um pouquinho menos do que tá na receita, tá? Porque ela vai secar a massa a massinha da coisa mais fácil, tá bom? Então, respondido para a Bruna. Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Os vídeos ficam no site da NutriChef? Sim, a gente também sobe. Depois que termina a live, a gente sobe pro YouTube. Então, a gente tem 3 lugares, né? Aqui fica no IGTV, a gente sobe para o YouTube, para o nosso canal do YouTube, NutriChef Tâmara Rolim. E aí, a gente também coloca lá na página onde tem o e-book para baixar, tá bom? Essa parte aqui. E os nutrientes? Bem, não entendi a pergunta, mas nutrientes temos, muito obrigada. É isso. O que tem de será que o que tem de nutrientes? Será a pergunta? Então vamos lá. Nessa preparação que a gente fez agora, a gente vai ter uma quantidade muito boa de cálcio por conta do espinafre, tá? Todos os vegetais verdes escuros, eles são fontes de cálcio, tá? Além disso, a gente vai ter mais fibra agregada. Mais do que ter vitaminas e minerais, a gente tem que pensar se a gente está consumindo fibra em quantidade adequada.
Sempre quando a gente fala de acrescentar vegetais na alimentação, a gente está focando também nas fibras. Porque quanto mais fibra na nossa alimentação, menor o impacto das gorduras que a gente consome, menor o impacto também dos açúcares, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Má? Não. Tem os do... Da abobrinha e do... Aí é mineral. Do cenoura. É, Abobrinha de isso. Aí cenoura tem muita vitamina A, né? Que é excelente para visão, para pele, né? Para boa manutenção da pele e tudo. E a abobrinha também é uma boa fonte de cálcio, os vegetais verdes, né? Normalmente, tá bom? Mas lembrando, mais do que isso, a gente tem que se preocupar em consumir vegetais para a gente ter mais fibra, tá? Na nossa alimentação. Porque vitaminas e minerais a gente consegue, consumindo frutas e verduras, a gente consegue uma quantidade muito boa de vitaminas e minerais. Praticamente a gente não tem déficit ali se a gente tem uma alimentação correta em termos disso, aquelas 5 porções que eu falei lá no início, tá? Ainda mais colorido, mais nutrientes você tem, né? Isso, só que é isso que eu ia falar, mais variado, pra gente ter mais desses nutrientes, não é assim, só como coisa vermelha, né? Eu tinha uma paciente que ela não conseguia comer nada que era amarelo. Então era uma dificuldade, porque a gente não consegue variar amarelo e laranja, assim, ela tinha dificuldade. Outras pessoas não gostam de coisa verde no prato, aí complica, porque quanto mais variado for, mais nutrientes a gente vai ter. E lembrando de consumir as 5 porções, tá? Opa, não tô conseguindo tirar daqui. Vai ficar aí forever. Não tá fechando? Não. Não pode puxar outra? Não consegui. Mas enfim, vamos mostrar os outros ingredientes. Vamos ver se vai agora. Nada acontece, gente. Travou. Aqui. A pergunta da Cris, ela comprei farinha multiuso sem glúten, pode usar? A farinha multiuso sem glúten, normalmente ela tem só farinha branca, que a gente está falando de polvilho, fécula de batata, farinha de arroz, amido de milho. A desvantagem da gente usar esse tipo de ingrediente é que é uma farinha de alto índice glicêmico. O que a gente quer para essa preparação é que a gente não tenha um pico de glicemia pelo consumo de uma farinha branca. Então, o ideal seria essas farinhas que a gente citou, tá? Seria o mais apropriado. Se não for possível, o que você pode fazer? Acrescentar algo que tenha mais fibra ainda nessa preparação. Então, pode colocar, por exemplo, linhaça, chia, aí combina bem. Lembra que eu tinha falado do arroz lá no início, que se a gente coloca linhaça ou chia, vira uma melequeira, porque ela absorve a água e não vai ficar legal? Nessa almôndegazinha dá super para colocar. Então, a gente aumenta a quantidade de fibras, né? E aí tem um balanço, então, dessa glicemia, tá? Certo? Glicemia, gente, é pra gente estar sempre de olho para não ficar muito alta, tá? Por algum motivo eu não tô conseguindo tirar a pergunta das pessoas. Vamos ver agora. Deixa o endereço, então. Eu não sei nem como funciona. Aí está o nosso endereço, nutrichefonline.com.br. Que beleza, vai ficar aí então, porque não tô conseguindo tirar, gente. Pronto. Sorry. Tá tudo certo, né? Então, calma lá que eu esqueci um negócio. Agora os vegetais, né? Agora os vegetais. Eu tava em reunião antes da live começar e aí acabei esquecendo uns negócios. Não tá funcionando não, meu bem. Tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo lindo. Então, bora. Ó, aqui eu vou usar outro recipiente pra gente colocar os vegetais, tá? Vou deixar aqui do lado. E aí a gente vai precisar de abobrinha e de cenoura. Eu tentei cortar elas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Em palitinhos médios. Igual tá lá na receita, tá escrito direitinho, tá? Em palitos médios. Então, eu coloquei assim. Se quiser cortar mais fino, pode cortar mais fino. Se quiser cortar mais grosso, também pode. O ideal é só que elas tenham mais ou menos ali o mesmo tamanho, tá? Pra gente ter texturas diferentes e ficar saboroso.
tá? Aí, a gente vai precisar de alecrim, alho desidratado, de novo. Vamos precisar de sal e pimenta e vamos precisar de azeite. Qual que é a ideia dessa receita? É que a gente possa agregar outras coisas. Então, se a gente quiser usar... Hoje eu tinha abobrinha e cenoura na minha geladeira, mas poderia ser uma couve-flor e uma beterraba. Poderia ser brócolis e aspargo, entende? É a gente ir brincando. Eu tô usando 2 opções, mas vocês podem usar 3, 4, tá? Vagem vai combinar super bem. Então, vocês podem ir brincando, então, colocando várias opções, tá? Então, aqui, gente, é muito, muito simples. A gente vai pegar aqui a assadeira, vai colocar aqui, ó, azeite no fundo, colocar os vegetais, vamos colocar alecrim, vamos colocar o alho, e aí aqui também, a questão do tempero. Ah, Tâmara, eu não tenho alho desidratado em casa. Não precisa ser desidratado. Se você quiser colocar os dentes de alho inteiro aqui, ó, pode pegar assim e colocar aqui dentro, porque ele vai dar mais sabor. Pode ser com casca e tudo. Pode ser com casca e tudo, por isso que eu tô colocando. Ele vai aromatizar a preparação e ao mesmo tempo, quando assar, ele vai ficar bem molinho. Então você pode tirar, dar uma amassadinha e misturar aqui que vai ficar delicioso, tá? E agora a gente vai temperar com sal e pimenta. É muito rápido, né? Fazer. Todas as receitas que a gente está trazendo na live são bem rápidas de fazer, justamente para você conseguir sempre ter alimentos saudáveis aí no seu dia a dia. Não tem nada de complicado também, é tudo bem simples. Poderia deixar cortado antes, um dia antes. O Júnior, gente, que é o meu diretor aqui, está perguntando se poderia já deixar isso aqui cortado um dia antes. Pode sim, você pode já deixar organizado isso aqui. E a questão do planejamento é importante. Digamos que você vai fazer o jantar, e aí você já quer adiantar a parte de amanhã, você já pode deixar a massa das almôndegas já organizada, batidinha, e só faz as bolinhas na hora do almoço. E esse daqui você já pode deixar desse jeitinho aqui, só que cru, dentro da geladeira, e aí no dia seguinte você tira e leva direto ao forno. Vamos dar uma misturada. Pra ficar bem saboroso, bem misturadinho. Aí pode usar orégano, pode usar tomilho, tá? Pode colocar cebola. Quem gosta de cebola, pode colocar aqui, que fica divino. Colocar a cebola cortada em rodelas, bem fininha, e misturar aqui. Fica muito bom também. Quem gosta daquela cebolinha pérola também, que é aquela cebola pequenininha, pode colocar também, que fica bem gostoso. Deixa eu dar uma olhada nas minhas almôndegas, como estão, para ver se já cabe esse aqui no forno. E eu vou mostrar para vocês o que eu já deixei pronto. Eu botei junto com as almôndegas no forno. Como é que tá o seu aí, Marcelo? Tá bom? Não. O Seu seu tá forno é bom? muito rápido? Não. O meu forno é bem rápido. Eu só por desencargo vou cortar um no meio para ter certeza, né? Mas eu acho que tá bom sim. Tá bonzão. Eu vou só virar. Eu vou virar as minhas almôndegas, gente, porque o meu forno tá com dourador muito forte.
E daí ela dourou de um lado e do outro ela tá escura. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou colocar aqui esse paninho. Ó, talvez não vá dar pra ver direito. Essas aqui estão bem douradas, essa aqui tá branca e úmida embaixo. Então eu vou virar aqui, ó. Só. As pessoas normais não pegando com a mão. Cuidado, que fica Ah, sim. O Júnior tá falando, gente, pra vocês lembrarem de não fazer isso assim com ela quente. Porque as minhas mãozinhas já estão treinadas. Muitos anos de cozinha profissional. E Eu, aí- por exemplo, não faço isso. Pois é. Ela tá quente. Vou devolver lá só pra ela dourar mais um pouquinho. Mas vou mostrar pra vocês o que eu já tinha deixado pronto, ó. Então, qual que é a ideia? Faz 9 minutos. Faltam 9 minutinhos pra gente terminar. Qual que é a ideia aqui, gente? É que a gente tenha a cenoura com uma textura um pouco mais firme, mais uma abobrinha mais molinha. Isso aqui é super importante quando a gente fala de preparos com vegetais. Porque o que a gente quer é que a gente vá mastigando aos poucos, que vocês mastiguem aos poucos, não comam com tanta rapidez, sabe? E o fato de a gente ter texturas diferentes, vai ser necessário, então, a gente mastigar. E mastigar. E mastigar. Até que a gente consiga engolir sem problema nenhum. E é de Então, extrema importância, né? Mastigar, mastigar, mastigar. Mastigar é o mais importante, gente. Porque senão a gente não digere, não absorve nutrientes. Então, não adianta E aí, nada, tá? e ajuda, inclusive, na saciedade. Exatamente. Dá tempo para o cérebro receber essa informação de que você está comendo. O cérebro gasta em torno de 20 minutos para receber essa informação. Então, se você não mastiga, só vai comendo, 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 você come além do que você realmente precisa. Exatamente. Vou deixar isso aqui viradinho que eu cortei pra ele. Pega os brotinhos lá pra mim, Júnior. Olha, gente, que lindeza. Eu vou usar uns brotinhos que eu ganhei da marca BSB Microgreen pra gente decorar aqui. É um brotinho de mostarda. Só pra gente dar um tchan aqui na receita. Júnior falou, Mar, que faltam 9 minutinhos pra gente terminar. Então eu vou tentar ativar os comentários aqui de novo, Tá. e tentar tirar. Ai, foi. Agora tem perguntas. Tem. Tem. Deixa eu ver, agora tem. Ensina umas receitas de bolo fit. Ensinaremos. A gente tá com temas, né? Então, para semana que vem a gente vem com outro tema e por aí vai. Isso é uma boa ideia, assim, a gente pode trazer bolos fit. No entanto, gente, eu não sou a favor de adoçante. Então, pode ser um bolo fit com açúcar? Aí tá tudo certo. Né, Mar? É. Você poderia falar ao espinafre? Amanhã eu vou fazer. Então, o espinafre é aquilo que eu falei, né? Tem que deixar ele na água fervente, ali 30 segundos, água fervente, escorre água com gelo para dar o choque térmico, depois espreme bem e aí você pode fazer como? Ele refogado só no alho e um pouquinho de shoyu. Eu adoro usar shoyu para algumas preparações e quem não pode soja, tem a opção do tucupi preto, que eu não sei se vocês conhecem essa marca, ele é feito da mandioca, é um caldo da mandioca fermentada e aí você consegue, tem um jeito de fazer
que ela fica preta e aí fica com um gosto bem semelhante ao shoyu, para quem não pode soja, e também tem o cocoaminos, que é o shoyu feito de coco, tá? Faltam 5 minutinhos, o Júnior falou. Quanto tempo de forno? Aqui no meu forno foi uns 15, 20 minutos, né? No da Marcela, acho que vai uns 30, 40. Aí vai depender do forno de vocês, tá, gente? Em casa. Tem 25 minutos, tá quase pronto. A Isa perguntando se farinha de trigo integral pode. Até pode, tá? Agora, melhor ainda, se você quiser que não tenha um índice glicêmico alto, é usar o farelo de trigo. Aí dá super certo, tá? Funciona bem. A live de congelamentos. Pediram. As almôndegas podem ser feitas de pernil suíno? Sim, pode fazer de carne, pode fazer de pernil suíno. A gente já fez ela com salmão, também fica muito bom, tá? Então funciona bem com esses todos. Gente, azeite tá super liberado, tá? Pra cozinhar. Liberadaço, tá? O ponto de fumaça dele é muito alto, ele não vai te causar nenhum problema, mas como todo óleo, se aquecido, ele vai perder nutrientes. Só que ainda é o melhor óleo que a gente tem disponível no mercado para usar em preparações quentes, tá? Mas assim, ele perde muito pouco, né? Ele perde muito pouco comparado a outros, né? Mas, de fato, ele vai perder nutrientes. Acho que é isso. Prontinho. Eu liberei aqui os comentários. Liberou. Porque não tá aparecendo nenhum comentário aqui pra mim, gente. Se vocês tiverem... Fizeram algum aí, Mar? Fizeram. Ficaram pra... Você quer fazer uma live de Congelados. Faz tá. pode congelar e o modo de congelamento. Congelados, a gente tem uma aula, gente, de marmitas congeladas, onde a gente dá muitas dicas de congelamento, né, e tal. Mas a dica que eu te dou, se você for congelar qualquer prato, é se preocupar em resfriar ele primeiro antes de você levar ao freezer, tá? Porque como a gente não tem em casa nenhum utensílio que congele rapidamente, a chance que a gente tem, então, de ter uma preparação que não é tão boa depois de descongelar é muito grande. Então, primeiro geladeira e depois freezer, tá? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta de... Você pode servir um molho. Se poderia servir com molho, sim, tranquilamente. A gente não fez com molho porque o que acontece? Esse daqui pode ser facilmente um almoço, um jantar, um lanche, tá? Então, às vezes a gente não vê isso daqui como um lanche, mas uma bolinha, assim, se você quiser rechear com queijo, por exemplo, um queijo de boa qualidade, olha que lanchinho gostoso que seria, né? Os vegetais também vocês podem fazer. Vai acabar agora, faltam 2 minutos. Mas é muito, muito simples, tá, gente? A gente consegue servir com molho, sim. Um molho de tomate, um molho branco, tá? Fica a critério de vocês servir com molho. Beleza? Acabamos, então, a nossa live. Marcela, tá viva aí do outro lado? Tô viva. Sobrevivi. Tá viva. É super fácil, né, gente, fazer. Muito tranquilo de fazer. A Marcela sempre fica preocupada me perguntando: amiga, será que é fácil de fazer? Não é, amiga? Olha isso, é fácil. A receita é? A receita é muito fácil, rapidinho. É muito, muito fácil. Faz muito rápido. E aí vocês podem ser mais saudáveis, não é? Então é isso, gente. Acabamos por hoje. Passou muito rápido, né? E, segunda que vem é nós aqui outra vez. Tá obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Tem 40 segundos para terminar, então beijo. Até mais. Tchau. Tchau.